e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite. Que estejamos realmente bem. A prece já nos conduziu, né, a uma calma, uma tranquilidade, e que possamos aproveitar essa noite, esse estudo, com atenção, porque cada vez que nós estudamos uma obra básica, e hoje nós vamos estudar o Evangelho, há sempre algo novo que desperta na gente, como se não tivéssemos lido, como se não reconhecêssemos aquele trecho, né? Mas nós vivemos estados conscienciais muito distintos. Estamos sempre avançando. Às vezes, nós caímos um pouco, nos sentimos abatidos, entristecidos. É como se nublasse, né, a nossa condição. Mas quando nós estamos mais vibrantes, quando nós estamos desejosos de uma mudança, parece que essas palavras e que o estudo, a leitura, ela fica clara e é aquela mensagem cirúrgica que vai nos ajudar naquele momento da nossa vida. Então o Evangelho, em todos os seus momentos, capítulos, as suas frases benditas, são um código moral, né? Para que a gente possa avançar. Porque a gente se esquece, quando está aqui, que nós somos um ser espiritual. A matéria, ela chama a gente com muita vontade. A gente fica muito impressionado com o que a gente toca, com o que a gente vê. Mas o nosso corpo, ele está mostrando para a gente o tempo inteiro como vai a nossa alma. Está sinalizando. Quantas vezes nós estamos bem, mas aí recebemos uma notícia que nos abala e parece que toda a nossa energia foi embora. Parece que a gente não tem mais fôlego. Mas somos extraordinários e recebemos uma ajuda extraordinária, só que não vemos. E nem tampouco vemos o quanto nós somos extraordinários. E aí nós nos impressionamos com o passar do tempo, com as dores do corpo, que nada mais são que o reflexo das dores da nossa alma. Então, um estudo como o de hoje é para que nós lembremos que nós somos uma alma, vivendo experiências que serão, de certa forma, imensamente salutares, benéficas, para o nosso restabelecimento. É que a gente, por imaturidade, a gente não gosta, né? Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta quando o outro diz para a gente que a gente não é muito legal. A gente não gosta dos nãos da vida. E às vezes aquele não da vida é o nosso remédio. Daí o Evangelho, que vem nos trazer para a consciência, né? Parece que a gente lê o Evangelho e fala assim, opa, exagerei. Tudo bem? Então eu vou seguir. E é isso que nós vamos estudar mais uma vez e hoje, né? Então o que nós vamos falar é do capítulo 21, item 8, os falsos profetas. Se alguém vos disser, isso foi Luiz em Bordeaux, 1861, que nos trouxe, segundo o seu ponto de vista, essa reflexão. Se alguém vos disser, Cristo está aqui, não o procureis, mas ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer seus numerosos brotos, esperando pela época da floração? E Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore por seu fruto? Se os frutos são amargos, sabeis que a árvore é má. Mas se são doces e saudáveis, direis, nada de tão puro pode sair de uma fonte má.
É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Então, toda vez que nós nos questionamos, toda vez que nós queremos entender se de fato aquela mensagem ela é pura, se aquele livro que nós lemos, se aquele ser, essa alma encarnada que nos trouxe a palavra de Jesus, ou nos trouxe uma informação, se aquilo de fato é verdadeiro, se é honesto e se vem de Deus, é como é dito aqui, claro como o dia. Devemos observar as obras. E o que é, na verdade, a obra? O que é a nossa obra? Já pararam para pensar? Quando a gente diz assim, vou trabalhar. O que é o nosso trabalho? A nossa obra, o nosso trabalho, nada mais é que uma extensão da minha capacidade. Mas quando nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, vamos entendendo que essa capacidade, a intelectiva, a gente absorve, tendo condição para pagar, para se locomover, para estudar. Mas a verdadeira capacidade, ela vem do coração. É essa condição de amar que transforma a nossa obra, os nossos frutos, em frutos doces, nutritivos, saudáveis, para aquele que vai consumir. Nós combinamos um sinalzinho, hein, João? Mas eu estou esquecendo, né? Eu estou indo. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam de fato os sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que reconcilia todos os corações, e se em confirmação as palavras juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. E não é verdade? Quando alguém diz, eu sou bom, já há uma distorção. Se alguém diz, eu tenho a verdade, nós já devemos prestar atenção. Mas vamos nos remeter à época em que foi publicado esse livro, à época em que esse espírito ditou essa mensagem, 1861. Nós estamos em 2019. Se, depois de essa experiência que nós aqui estamos passando, se depois de exaustivo não é a palavra correta, né? Se depois de tantas horas empregadas no estudo, no esclarecimento, no entendimento da doutrina, da condição mediúnica, do que seria de fato profeta para esse momento atual, nós não deveríamos ter ainda qualquer dúvida acerca desse item. Mas ele nos esclarece, porque muitos de nós chegam até a doutrina sem o conhecimento. Então nós temos dúvidas. E quantas vezes aqueles que nós chamamos hoje de profetas, pela sua qualidade mediúnica, pela sua condição mediúnica, nós estamos duvidando. Quantos duvidam? Os que não conhecem a doutrina, nem conhecem a obra. Quantos duvidam dessas mensagens dos grandes médiuns, como Chico, como Divaldo, que são referência para a gente? Então, o que nós devemos entender, só voltando ao que é o profeta. Para nós,
O significado dessa palavra seria aquele que adivinha, aquele que traz uma informação vinda do alto. Ele está profetizando. Mas, quando nós estudamos o Evangelho, há uma colocação, logo no início desse capítulo, que já nos esclarece que para a nossa condição de evangelizandos, em se tratando de conteúdo do Evangelho, o profeta é aquele homem, é aquele ser que está sobre a terra buscando nos orientar, nos trazer o conhecimento, nos trazer a informação, clarear os nossos caminhos. Quem é o profeta na nossa vida, de fato? É aquele que está trazendo para a gente a informação que vai fazer com que a gente ganhe ânimo, ganhe força, ganhe esperança para seguir adiante, para entender que vida é essa que eu estou levando. Porque pela nossa imaturidade a gente se perde no caminho, não importa a idade. Quantos de nós, depois que passa por um problema muito sério, diz assim, caramba, eu achei que eu ainda não precisava aprender tanto, que eu já tinha visto de tudo, que eu já tinha aprendido. Mas não é verdade. O nosso aprendizado, ele acontece a vida inteira. E eu tenho que estar pronto para isso. Eu tenho que estar aberto para isso. Porque hoje há incontáveis espíritos e essas almas encarnadas que estão buscando nos esclarecer. Esse período dos grandes médiuns já observamos, ele está escasseando. Porque agora, e se nós estudarmos o Evangelho, vamos descobrir, o que os espíritos desejam de nós é que nós sejamos aqueles que levam a luz, levam o conhecimento, que levam a informação. Então seria dado a nós a qualidade de profetas. Por isso que é importante que nós entendamos o código moral, que é o Evangelho. Muitos de nós, às vezes, pensamos assim, não, eu não tenho essa condição, eu não tenho sensibilidade, eu não tenho nem a tal da intuição, muito menos qualquer condição mediúnica. Mas aí eu quero lembrar a cada um de vocês, quantas vezes na caminhada de vocês, alguém chegou do seu lado cheio de problemas, ou com uma dor profunda por uma perda irreparável, e aí vocês se viram compelidos a consolar, a ajudar. E quando abriram a boca para falar, só saiu o esclarecimento. É aquilo que a gente chama, né? Sai o perfume na fala. E aí a gente, depois que termina, vai embora e fica pensando assim, nossa, da onde saiu isso? O tempo inteiro nós estamos mediando, o tempo inteiro nós estamos sendo chamados para o trabalho. Não é o trabalho numa casa espírita, porque o primeiro trabalho nosso é em outra casa, é no nosso lar. E se ali eu não estou aproveitando essa condição minha de intermediar os conflitos, as dificuldades, as alegrias, como que eu vou estar preparado para ser um bom instrumento? Porque todos nós desejamos ser um bom instrumento na vida de alguém. Todos nós. Ninguém aqui está com vontade de despertar no outro as dores da alma. Nós estamos sempre compelidos a estender a mão. Então, diante disso, eu lembrei de algo que eu ouvi, eu achei tão maravilhoso, e não é difícil para a gente acreditar, porque nosso planeta está passando, todos nós sabemos, por abalos, mas não aqueles abalos que a gente tanto teme, né? Sísmicos, do clima. São os abalos morais,
as estruturas antigas elas estão ruindo, as pessoas estão muito perdidas. O medo é uma calamidade pública, porque o medo está no ar que eu respiro. Mas quando há, de fato, condições em que um grande número de pessoas desencarna, o que a gente chama de morte coletiva, vocês sabiam que há equipes socorristas na outra dimensão? Aliás, vocês fazem ideia do que fazem quando dormem? Ninguém faz, né? Se perguntar a mim, eu vou dizer, não sei. Lembro de quase nada. Raros são aqueles que lembram. E aí, vocês sabiam que das equipes socorristas, espíritos, na verdade, as almas encarnadas como nós, são chamados, porque são almas preparadas para esse trabalho. Não importa o ponto do planeta onde aconteça isso. Os brasileiros são os mais aguardados. Sabe por que o brasileiro é mais aguardado? Porque o brasileiro chega abraçado, sorrindo e cantando. Então é nessa hora que a gente entende que talento é esse que nós temos. Parece que está embutido. Nasceu na terra do Brasil, você já vem com um aplicativo, seja acolhedor. Dê o seu melhor. Então é uma imagem que eu não preciso de comprovação nenhuma, porque eu vejo isso no dia a dia. Quem não gosta do sorriso, quem não gosta da pessoa bem disposta, que não quer nem saber como você está, ela simplesmente está ali. Não está olhando para a sua dor, para a sua cor, para a sua condição. Ela está ali. Todo mundo deseja isso. Mas para que isso de fato aconteça na nossa vida, na nossa experiência, nós devemos ressoar isso também. E é nessa hora que eu quero dizer que nós somos muito mais do que imaginamos. Porque ninguém vem para uma casa espírita estudar se não esteja naquele momento do seu despertamento, naquele momento de querer ser o melhor, de acreditar que é melhor. Se nós consumimos o noticiário que nos deprime, o noticiário que nos deixa muito assustados, e hoje nós tivemos mais um acontecimento, e vamos ficar vendo isso replicar, dias seguidos. O que nós de fato devemos fazer num momento como esse? A primeira coisa é a prece sincera. É eu doar o meu melhor e não entrar na queixa, na lamúria, não é? Estamos vivendo realmente um momento dramático, difícil. A nossa vibração desce e nós não nos tornamos um instrumento mais útil, vigoroso, preparado para ajudar. Porque nós somos chamados o tempo inteiro para ajudar. Aí, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, eu queria tanto fazer algo maior, algo grande. A maior parte de nós é chamada para o trabalho dentro de casa. Mas aí, o que a gente faz? Dentro de casa está difícil, eu vou correr para a casa espírita. Lá eu tenho paz, lá é tão bom ficar. Muita atenção quando a gente fala isso. Porque a casa espírita não é lugar para a gente ficar. A casa espírita é lugar para estudar, é lugar para se tratar, é lugar para trabalhar. Para que lá fora eu seja o cristão. E não a gente se refugiar na casa espírita, porque ali é muito bom. Todos os lugares onde eu estiver têm que ser bons. Porque se eu for bom,
Se eu der o meu melhor, o outro não vai me desagradar. Eu nem sei se eu li tudo isso, mas vamos avançar. Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. O conhecimento pode pouquíssimo comparado com o que o amor pode. Do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Basta que a gente reflita sobre isso. Conhecimento é importante? Com toda certeza. Mas até quando eu vou ficar consumindo informação e fugindo deliberadamente da minha modificação? Que, aliás, é o que a doutrina nos ensina, não é? E como é que eu me modifico? O que vocês acham que é a modificação? É quando o outro diz assim, poxa, você está tão melhor. O que você tem feito? Ou será que eu me modifico quando eu gosto da minha companhia? Quando eu começo a experimentar a paz, a tranquilidade, quando eu já não sinto a necessidade de fazer algo grande, de modificar pessoas. Porque quando a gente tem boa vontade, a gente quer, não é? É bom ir lá na casa espírita ouvir palestra. Quantos aqui já convidaram? E quantos dos que nós convidamos não vêm? Aí a gente fica assim meio frustrado, mas não é? Porque a gente sabe o quanto é bom. Mas não tem aquele macaquinho que não quer ouvir, não quer falar e não quer ver? Esse é o estado de dormência da alma. Porque essa alma, ela está dormente, ela está paralisada. E em algum momento da vida dela, muito doloroso. Ela teme, então ela não quer mudar. É muito grande mudar, né? Mais adiante. Está no livro Missionários da Luz, tá? Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia. Todavia, raramente se dispõe a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Está na página 277, porque esse livro ele é determinante na vida da gente. A maior parte aqui já leu essa obra, Missionários da Luz? Quem não leu é dever de casa, porque cada parágrafo dessa obra é um verdadeiro tratado para a nossa evolução, para o entendimento da nossa vida. O quanto é importante estudar essa obra. E aí nós entendemos, né? Você veja como os espíritos nos veem. Às vezes a gente acha que está bonito, né? Está bem arrumadinho, está perfumado. Mas não faz ideia de que há uma distorção. Não é feiura, né? Há uma distorção na nossa forma perispiritual. Porque eu posso me modificar o tempo inteiro. Agora a ciência está provando isso, né? O meu corpo, ele reage aos impulsos do meu pensamento. E reage o tempo inteiro. Todo mundo está sendo chamado a pensar sobre isso. Então, tudo o que me acontece é fruto do meu pensamento. Daí, quando eu levo a minha vida muito no intelecto, muito no conhecimento, e não coloco em prática o que eu absorvi, não é natural que isso vá acontecer? Eu fico com a minha condição cerebral, ela muito exaltada, grande, latejante, e o meu coração, pela falta de uso, ele está lá, né? É recolhido.
Não é imaginação, isso é leitura dos espíritos que André Luiz trouxe para a gente. Então, seguindo com o item 8. Não, o Cristo não está entre esses. Aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre, dóceis e humildes de coração, acima de tudo. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Vejam, em 1861, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, que serão, acima de tudo, modestos e humildes. Então, os nossos caminhos estão tortuosos? Quem aqui é de Cabo Frio? Observar? Pode olhar. Olhem o entorno. Imagina aí fora também. Nós estamos aqui, né? Nessa cidade, devemos agradecer, porque essa cidade nos acolhe, ela nos dá uma qualidade de vida que a maior parte de nós vem buscar aqui. E aí, a nossa responsabilidade como cidadãos que chegam a essa cidade é justamente mantê-la num caminho reto, saudável, bonito. É não sermos predadores da natureza. É não trazermos a nossa neurose das cidades grandes através da buzina, porque a gente acha que a gente não grita e não xinga, mas a gente buzina. E buzinar é o quê, gente? Já pararam para pensar? É a raiva, né? Mas eu só vou buzinar. Que bobagem. Os espíritos estão sabendo da nossa intenção. Aí, nessa hora, o meu coração está como? Ele não está nem reduzido, ele está vermelho, quase preto, porque eu estou com raiva. Daí, a nossa... Vejam, a gente não precisa ir longe. A nossa responsabilidade, enquanto aqueles que vêm para um lugar lindo como esse, maravilhoso como esse, é agradecer, andar pelas ruas e dizer muito obrigado. É liberar os melhores pensamentos que a gente tiver de gratidão. Que essa seja a minha linguagem. Porque é isso que eu passo para as pessoas, não é o que eu falo. A verdadeira comunicação, ela é dos pensamentos, e a gente não percebeu isso ainda. Por isso que a gente está na casa espírita, por isso que a gente está estudando, para que um dia a gente entenda, opa, o negócio não é tão difícil. Eu só tenho que mudar a maneira como eu estou pensando. Mas tudo bem. Nós estamos nos esforçando, não é? Estamos aprendendo. Daí, os que são chamados de dóceis, mansos, esses, de fato, né, a gente já ouviu falar, são os que vão herdar a terra. E hoje a gente já entende isso com tanta clareza, né? É a terra regenerada. Mas ela só vai ser regenerada se eu for uma pessoa legal. Se eu definitivamente aprender que eu tenho que ser mais educado. Não preciso fazer muita coisa, não. Eu tenho que parar de quê? De reclamar. Ninguém aguenta reclamão. Aí, a pessoa às vezes pensa assim, mas eu não reclamo. E tem muita gente que não reclama. Mas e no pensamento? Está reclamando ou não está? Não é? Eu tenho que me policiar, porque senão eu vou ser uma terrível falsa profeta. Ai, quando me deram esse tema, eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Mas eu acho que eu passei uma semana legal para poder falar sobre isso com vocês.
Porque não adianta nada eu falar esses negócios todos aqui, se meus pensamentos, né, não estão saudáveis. Tem que ser saudável. É isso que a gente tem que entender. Porque vocês não estão vendo o balãozinho do meu pensamento e nem eu estou vendo o balãozinho do pensamento de vocês. Mas a espiritualidade vê, não vê? E dependendo de quem eu sou, quem é que vai estar me acompanhando? É igual desenho animado. Não precisa pensar muito. Daí, a verdadeira mudança, a tal mudança moral, é do pensamento. Porque é no meu pensamento que eu estou manifestando o ser que eu sou. Essa alma exuberante que eu sou, luminosa, cheirosa, agradável, doce. Eu sou assim. A gente tem que passar a acreditar nisso. Porque enquanto a gente acreditar outra coisa, não tem ninguém que vá nos demover dessa ideia. Porque a ideia é imagem mental. Anos seguidos. Não é fácil mudar, né, gente? Haja palestra para se ouvir. Haja estudo, porque um dia a gente aprende. Eu demorei, hein? Demorei para entender um pouquinho. E eu sei que todo o dia eu vou aprender mais. E aí, eu gostaria só de falar de 2 Franciscos. Eu sinto muita sede, tá? Porque quando a gente fala de doçura, mansidão, humildade, nós somos assim tão incríveis que logo a gente traz um personagem, não é? Mas eu já dei o nome, né? 2 Franciscos. Mas vamos esquecer, bota esses Franciscos de lado e pensem. Quem convive com vocês que é dócil, manso, pacífico? Conhecem? Alguém aqui conhece? Por favor. Puxa, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Vou adorar saber que personagens são esses. Também conhece? Vamos conversar depois. Se a minha família estivesse aqui, eles não iam dizer que eu sou doce, pacífica. Não sou. Eu estou aprendendo a ser. É diferente. Eu vi um vídeo espetacular. Tem vídeos que são assim incríveis, né? Aí tinha uma senhora de 75 anos que ela resolveu, com essa idade, começar a se tatuar. Aí vocês imaginem uma senhora de 75 anos tatuando aqui, 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 né? Todo o corpo. Aí perguntaram a ela assim: como que as pessoas reagem quando veem a senhora toda tatuada? Aí ela sorri e diz assim: não reagem? Porque fica todo mundo encantado com o meu sorriso. O meu sorriso chega primeiro. E não é? A beleza, ela vem da alma. E a gente vai se enganando, porque a gente sempre quer ser lindo demais, perfeito demais. Aí a vida passa, os anos passam, aí a gente depois pensa assim: ai, que besteira que eu fiz. Eu era tão perfeito, que corpo maravilhoso, forte, saudável, né? Mas vamos falar dos 2 Franciscos, Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier. Ó, Cândido, que a gente nunca, jamais esqueça que a vida deles é a vida do verdadeiro cristão. Porque se nós lermos esse capítulo do Evangelho 21, nós vamos entender que os Espíritos nos orientam para que nós nos espelhemos naqueles que o Cristo pediu que viessem à Terra para nos instruir. Mas a verdadeira instrução, ela vem assim, ó. Francisco de Assis reuniu os discípulos dele, os famosos franciscanos, que num doloroso momento
tiveram que deixar o mestre deles, e deve ser difícil, né? Porque quando a gente encontra a docilidade, a paz, a tranquilidade, o amor, a gente não quer sair de perto. Mas Francisco de Assis preparou aqueles homens para que percorressem as cercanias da Úmbria e mais adiante, levando aquilo que eles aprenderam. Então a instrução é assim: vão, meus amados filhos, levem o Evangelho de Jesus a todos os lugares. Se necessário for, falem. É isso. Porque ser cristão, ser um espírito mais equilibrante, está no olhar. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, né? Quando nós queremos nos comunicar com alguém e esse alguém está muito agressivo, sabe o que a gente faz? A gente pisca os olhinhos. É assim que a gente quebra a agressividade do outro. Mas aí eu quero saber, faça essa experiência, que eu quero ver quem fica dócil o suficiente, como Jesus diz, vira a criancinha de Jesus e pisca o olhinho. Na hora que o outro está sendo tão brabo com a gente. Mas quando a gente pisca o olhinho, o outro quebra aquela agressividade. É uma comunicação. E ela é uma comunicação para todos os povos. É uma comunicação das almas. Então vamos entender. A verdadeira mensagem está no que eu faço. Está no meu dia a dia. Porque, por exemplo, vou te usar como exemplo, tá, Djanira? Todo mundo conhece, né? Nossa querida Djanira. Vai que vocês encontram Djanira no supermercado, na fila, com pressa, porque ela tem que ir para a casa espírita e tem muito trabalho na casa espírita esperando por ela. E ela está tão impaciente que aí ela não está com aquele sorriso gostoso. Ela está com outra máscara facial. E aí o que a gente sente nessa hora? Então a nossa responsabilidade não é que ela tenha a obrigação de ser acolhedora, de ser a cristã o tempo inteiro. Ela está no aprendizado, como todos nós estamos. Mas isso é só um pequenino exemplo que pode acontecer comigo, pode acontecer com cada um de vocês, porque nem precisa ser um trabalhador na casa espírita, basta ser pai, ser mãe, ser alguém que tem um trabalho, que tem uma vida social, um professor. Mas não é um professor que está lá passando conhecimento de forma oral, através de apostilas. Professor em academia. Quantos há que estão ali ajudando jovens que estão mesmo meio baratinados na vida deles? Porque é um mestre. Eles admiram, então se espelham neles. Tudo o que Jesus vem nos ensinar, que está lá no Novo Testamento, e está tão bem trabalhado nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós sejamos cristãos. Ser cristão, já foi dito aqui, é ser humilde, é ser pacífico, é ser doce. Porque a única maneira de você ajudar o outro está na maneira com que você lida com o outro. A sua palavra, ela vai pesar muito pouco. Num atendimento fraterno, por exemplo, nós somos instruídos, nós aprendemos sobre isso. A pessoa chega com um transtorno, com uma dor muito grande, com um problema gravíssimo, mas é o problema dela, né? Aquilo é enorme. E se ela percebe que o meu olhar não é de interesse, se ela percebe
que eu tenho impaciência no meu gesto, porque nós percebemos, não é? Quando a gente quer conversar com alguém, a gente quer conversar olho no olho, igual a criança. Se não for olho no olho, a gente se perde. O outro não está interessado no que eu tenho a dizer. O mundo está interessado no que cada um de nós tem a dizer o tempo inteiro. E é isso que nós somos chamados a realizar. Não é nada muito grande. Porque há aqui, por exemplo, pelo menos no salão, 3 felizardos que conhecem pessoas que estão vivendo uma condição melhor, estão pacificando, venceram, né, aquilo que a gente chama de mau instinto, que é a agressividade, e estão aí inspirando pessoas. Todo aquele que revele o menor sinal de orgulho, fugir dele como uma praga contagiosa que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca da sua grandeza ou de sua decadência. Está aqui. Então, eles dizem mais à frente: ide, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem segundas intenções no caminho abençoado que vós empreendestes. Ide, avançai sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo aquilo que poderia impedir vossa marcha em busca do objetivo eterno. Gente, essa frase. Afastai corajosamente tudo aquilo que poderia impedir vossa marcha em busca do objetivo eterno. Isso é pessoal e intransferível. Cada um sabe aquilo que tira a ele próprio desse objetivo. Viajores, ficareis apenas pouco tempo mais nas trevas e nas dores da provação, se deixardes vossos corações caminharem para essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todos os anseios de vossa alma com relação ao desconhecido. Desde já, podeis dar corpo a essas esperanças fugidias dos vossos sonhos e que de pouca duração podem apenas deliciar vosso espírito, sem nada dizer ao vosso coração. Agora, meus bem-amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radiante que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, não tendes mais nada a temer de sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamem por misericórdia. Continuai, avançai sem cessar. Que vossa bandeira seja do progresso constante em todas as coisas, até que chegueis, enfim, ao final feliz da jornada que vos esperam todos aqueles que vos antecederam. Só que a gente não lembra, e a gente nem sabe quem nos antecedeu, porque venceu a si mesmo, não é? Então, a doutrina, essa doçura que é a doutrina, porque ela nos ensina o amor, acima de tudo. Ela vem nos libertar daquilo que nos prende aqui, enquanto há incontáveis espíritos que nos aguardem, aqueles que são a nossa família espiritual e estão desejando demais que a gente avance, que a gente acorde. E essa época que a gente está vivendo é muito fácil acordar. Vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, porque sem falarmos sobre ele, nós vamos nos encantar com as palavras, mas não vamos levar um dever de casa. A gente precisa levar um dever de casa. Então, esse aqui, pode passar? Vamos ver se está lá. Esse. Dá para ler? Todo aquele que revele o menor sinal?
Não, né? Ficou grande. Então, eu vou ler. Eu recortei do item que a gente estudou, porque a gente precisa trabalhar isso. Todo aquele que revele o menor sinal de orgulho, fugir dele como uma praga contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Então, quais são as principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso? É quase múltipla escolha, tá? A gente vai lendo e vai lá relacionando na nossa mente aquilo que nós entendemos que ainda estamos vivendo. Então, na questão A, amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. B, reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Pausa. Eu não faço isso. Quando alguém quer me dizer aquilo que eu não quero ouvir, porque eu não aceito, eu não reajo assim, exagero. Aí, se a gente fizesse aqui um estudo sem internet, todo mundo sentadinho, olhando um para o outro, a gente ia lembrar que quando a gente está em casa com o nosso cônjuge, e o nosso cônjuge diz assim, você isso, isso e isso, será que a gente reage sem reclamar? Será que a gente não explode, dependendo do dia? C, necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Muito cuidado. Porque elas são emblemáticas, né, essas palavras, mas a gente logo diz assim, não tenho nada disso. Mas quantas vezes a gente quer que o nosso ponto de vista prevaleça? D, não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Vocês vejam, não aceita a possibilidade de seus erros, porque o orgulhoso ele está sempre certo. E, menospreza as ideias do próximo. F, ao ser elogiado por quaisquer motivos, toma-se de uma satisfação presunçosa, como se reafirmando a sua importância pessoal. Mas às vezes a gente não faz isso para o outro perceber, né? Porque a gente também não é bobo. Mas lá dentro, no meu pensamento, eu estou assim. Por quê? Porque eu fiz direito. Eu fiz certinho. Eu fiz melhor que o outro. Eu fiz com a melhor intenção. E é aí que a gente se perde. Porque às vezes a gente fica querendo fazer tudo tão bem feito, tudo tão certo, que a gente fica irritado com o outro que não faz direito, a gente é impaciente, a gente incomoda o outro. Isso é orgulho. Porque quando esse negocinho vai indo embora, sabe como a gente fica? Um dia ele vai entender. A gente não briga, a gente não discute aqui, tá? Porque, de verdade, todos nós estamos no aprendizado da boa educação, graças a Deus. Mas, espíritas, muita atenção ao que nós pensamos, porque aí está a verdade. E é isso que às vezes a gente não quer encontrar, de jeito nenhum. E quando o outro fala, eu me aborreço. Eu não quero, eu não sou assim. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasia importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Letra H. Acha que todos devem girar ao seu redor. I. Não admite se humilhar diante de ninguém por achar essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. J. Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de discussão. Acho que acabou. Chega, né? Então vamos lá. Eu vou dar o meu exemplo.
Eu sempre achei que eu era uma pessoa muito legal. Não sei se eu já falei isso, né? A internet deixa tudo lá registrado. Mas isso é um ótimo exemplo. Eu achava que o orgulho não era a minha condição. Eu lia essas coisas e falava assim, nossa, graças a Deus. Orgulhosa eu não sou. Posso ser vaidosa, posso ter outros defeitos. Orgulho eu não tenho. E aí um dia, estudando, fazendo terapia, eu descobri uma coisa. Que toda vez que alguém me elogiava, eu falava assim, que isso? Toda vez que alguém dizia assim, quer que eu te ajude? E eu, para não incomodar o outro, eu dizia assim, precisa não, vai te incomodar. Gente, isso é armadilha, é disso que eu estou falando. Essa é a armadilha. Quando os espíritos dizem que é aí que a gente cai através do orgulho, é isso. Porque depois a gente fica reclamando que ninguém ajuda. Depois a gente fica reclamando que a gente está sozinho. Depois a gente fica reclamando que a sobrecarga está aqui. Mas a sobrecarga está aqui porque eu disse para o outro que eu não preciso de ajuda. Mesmo que tentando poupar o outro. O humilde, o dócil, o manso, ele diz assim, legal. Me ajuda. Caramba, é nessa hora que a gente entende quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. Já viram criança brincando? Chegou fulaninho ali. Chama fulano para brincadeira. Aí eles olham para fulano e dizem assim, vem. E fulano vai. Né? Naquela felicidade. A gente vai. Entendem? O tal do orgulho, ele está lá embutido, derrubando a gente, sem que a gente note. Chegou o final. Só mais esse trechinho aqui, que fala sobre o pseudo-sábio, que tem muito a ver com os falsos profetas. Tudo isso que nós falamos hoje tem a ver com os falsos profetas. Porque o pseudo-sábio, ele é muito estudioso, ele lê muito, tem muito conhecimento, mas não consegue aplicar. Tem dificuldade de sair da teoria e ir para a prática. Está sempre certo, reclama de tudo, não sabe lidar com os outros. Falta-lhe inteligência emocional. E aí a gente volta lá em Missionários da Luz, quando nos falam que o cérebro está hipertrofiado e o coração está pequeno. Por essa condição aqui, porque não sabe lidar com as emoções. E aí isso seria uma outra história, né? Então a gente finaliza com essa imagem. Não está prestando atenção na palestra. Dá para ver a imagem? Depois você briga comigo, tá? A frase que não dá para ver muito bem é a seguinte: o mundo nos obriga a sermos melhor que o outro. Mas Deus nos obriga a sermos melhores para o outro. E Deus está nas pequeninas coisas que nos acontecem. Deus está naquilo que a gente às vezes despreza, porque acha que é muito comum, é muito simples, não é possível que isso seja Deus. E Deus está aqui, ó. Oi? Ai, meu Deus. Está lá no hipopótamo, que mansamente acaricia a mão, que para a gente, né, significaria aquele que poderia lhe impor a morte dolorosa. Daí, meus irmãos queridos, primeiro, muito obrigada pelos olhares atentos, pela boa vontade em ouvir e pela reflexão que, inclusive, eu vou fazer. Aliás, estou fazendo há dias, desde que eu comecei a preparar esse estudo.
que nós sejamos muito, 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 muito gratos, porque podemos chegar aqui, porque ouvimos com clareza, porque apesar, né, de usarmos óculos, a gente está enxergando. Tivemos condição física de chegar até aqui. Que sejamos gratos a tudo o que nos envolve, todos os que nos acolhem, todos aqueles que se aproximam da gente. Porque até aquele que nos irrita, ele está mostrando a irritação que há dentro da gente. Por isso, até na dor, nós temos que ser gratos. Aí é que está a força, a fé e a coragem que a doutrina, doce doutrina espírita, nos ensina. Porque é só assim que a gente avança. É quando a gente se desarma e aceita a carícia do outro, a ajuda do outro, é que a gente está pronto para ajudar. Porque a ajuda verdadeira, ela está no coração. E isso o outro sabe. Que a gente possa manter essa tranquilidade que a gente está tendo aqui, guardar ela e fazer uso no nosso dia a dia. Porque o tratamento ele já foi feito desde a hora que vocês chegaram aqui. O passe é mais uma concessão divina para que a gente consiga aparar um pouco mais as nossas arestas, para que aquelas toxinas que ainda estão correndo no nosso corpo e na seiva espiritual seja depurado, para que a minha luz se faça, porque eu mereço, porque cada um aqui merece. E que é por isso que a espiritualidade trabalha incessantemente, por muito nos amar. Uma boa noite e que a gente tenha muito motivo para sentir paz, alegria e bondade